vamos lá para mais um vídeo. Então, estamos aqui hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês de como que os nutrientes podem influenciar no processo recuperativo da sua cirurgia plástica. Bom, como falei anteriormente em vários outros vídeos, vocês já sabem que a cirurgia plástica é um processo invasivo para o nosso organismo, é um momento de estresse para o nosso corpo, né? Só que a plástica, ela pode tanto ser uma forma de restaurar o corpo, tanto de forma qualitativa, né, de bem-estar, de trazer todo o bem-estar, mas também da questão estética, né? Então, muitos de vocês buscam, né, por questões mais estéticas. Só que quando você se submete a uma cirurgia plástica, você tem que ter em mente que você está dependendo de um monte de nutrientes e um monte de cofatores ali agindo em prol desse reparo tecidual no período pós-operatório. E é justamente sobre esses nutrientes que eu vou abordar nesse vídeo de hoje. Então, hoje a gente vai falar como que esses nutrientes e quais são esses nutrientes e como eles podem influenciar no processo recuperativo da sua cirurgia plástica. Então, vamos começar pelo menos entendendo, né, e sabendo, né, que esses nutrientes eles podem influenciar tanto negativamente como positivamente. Aqui eu vou falar dos que influenciam de forma positiva, mas que na ausência deles ou na deficiência deles pode vir ser algo negativo no seu processo recuperativo da sua cirurgia plástica, seja ela qual for, tá bom? Bom, sabemos já que o seu corpo, ele necessita de um monte de nutrientes para que ele exerça a funcionalidade normal. Isso vocês já sabem, acho que vocês já captaram a mensagem por aqui. E quando o corpo, né, quando o organismo passa por esse estresse exacerbado, que é algo que ele não quer passar de jeito nenhum, né, seja por uma intervenção cirúrgica ou qualquer tipo de estresse que libere hormônios que são ali mais estressantes, como já falei, né, do cortisol, o nosso corpo ele tenta agir em prol desse estresse e ele necessita de uma quantidade a mais de nutrientes para recuperar esse organismo e para colocar ele num estado que a gente chama de homeostase. Então, sejam eles os macronutrientes ou os micronutrientes, eles vão influenciar de forma significativa no seu processo oxidativo e também no seu processo recuperativo. Então, esse estresse, ele gera esse estresse oxidativo maior e os nutrientes entram para reparar esse tecido de uma forma a tentar normalizar esse estresse que a gente pode chamar, né, tanto de inflamação, o estresse oxidativo também, e esses nutrientes eles vão ter esse papelzinho aí de reparar toda essa questão de estresse para o corpo e tentar sanar isso o mais rápido possível. Então, basicamente o que acontece no pós-operatório é uma intervenção do nosso sistema imune, do nosso corpo, tentando o mais rápido possível fazer com que o seu tecido ele feche rapidinho, que a sua cicatrização seja boa, que todas as células estejam lá, né, trabalhando em prol de recuperar o mais rápido que o seu corpo almeja, que ele quer. E para isso, a gente usa esses nutrientes como substrato. Então, o substrato para que tudo isso aconteça de uma forma benéfica e eficiente é o principal combustível para que esse reparo tecidual, essa remodelação da pele aconteça de forma efetiva e rápida, são os nutrientes. E é justamente sobre eles que eu vou abordar aqui para vocês. Então, quando a gente... primeiro vamos entender o que envolve de fato esse processo recuperativo. Eu acho que é importante, né? Quando você passa, né, por esse estresse que tem a intervenção da cirurgia plástica, o corpo ele fica com mais edema, você fica com mais dor, né? O seu corpo ele tá ali tentando se recuperar dessa inflamação. E essa inflamação gera alguns sintomas, sinais e sintomas, que muitas vezes são sinais físicos, então a vermelhidão, né, o roxo na pele, assim como que a gente pode caracterizar como edema, o próprio inchaço em si é também um sinal ali do processo recuperativo e a própria dor que o corpo fica, né, por conta
dessa agressão, né, tecidual. Então, basicamente, o que envolve o processo recuperativo são esses sinais e sintomas, que são sinais clássicos de inflamação. E aí, quando a gente tem, né, como eu falei, uma ausência ou uma deficiência de alguns nutrientes, sejam eles macronutrientes como carboidratos, proteínas ou lipídios, ou micronutrientes que podem entrar com o papel de vitaminas e minerais, nós temos várias questões que vão impedir ou vão dificultar o processo de reparação, remodelação e regeneração tecidual, tá? Essas 3 palavrinhas aqui vocês vão ver com bastante frequência, porque eu vou falar bastante desse reparo, né, de reparo tecidual e de remodelação e de regeneração de tecido. Então, quando a gente tem uma ausência ou deficiência desses micro ou macronutrientes, nós temos uma dificuldade em passar por esse processo de cicatrização e processo recuperativo de uma forma mais eficiente, certo? E um deles, né, por exercer funcionalidades específicas, um deles principal, na verdade, é a desnutrição proteica. Ou seja, quando o seu corpo ele tem uma diminuição da proteína, né, da quantidade que você ingere de proteína, né, alimentos fonte de proteína, que sugere toda essa função estrutural, construtora, né, reparadora dos tecidos, o seu corpo ele associa a uma menor capacidade de cicatrização e, consequentemente, de recuperação. Então, se você tem menor quantidade de proteica no seu organismo para utilizar para essa reparação tecidual, para essa reconstrução, remodelação e regeneração, você pode sim estar afetando esse processo e esse procedimento pós-cirúrgico, do processo recuperativo, pós-operatório, pós-cirúrgico, como queiram colocar. Por quê? Quando a gente tem essa menor quantidade de proteína, a gente tem uma menor quantidade também de fibroblastos. O que são os fibroblastos? Nada mais é do que são responsáveis por produzir a substância fundamental no processo de cicatrização, que é o colágeno. Então, se você tem uma menor quantidade de proteína, você tem uma menor quantidade, possivelmente, de fibroblastos e, consequentemente, uma menor quantidade de colágeno. Isso impede, né, ou diminui a capacidade do corpo de remodelar esse tecido, porque o nosso tecido, a nossa pele, ela é altamente dependente de colágeno para que aconteça todo esse processo recuperativo. Então, tendo uma menor capacidade do corpo ou uma menor demanda, né, ou uma menor oferta, na verdade, de proteína, o seu corpo, consequentemente, diminui essa capacidade de produzir colágeno, justamente por conta da oferta proteica. Então, esse é o primeiro nutriente, no caso macronutriente, que é importantíssimo para exercermos um processo recuperativo crucial e passar por todas as etapas de uma forma íntegra, né, e que você consiga reparar esse tecido da melhor maneira possível. Então, a quantidade de proteína, sendo eles alimentos fontes, ovos, frango, carnes, alguns lácteos, queijos, iogurte, alguns também de proteína vegetal, como leguminosas, soja, tofu, dentre outros. Ao falarmos dos carboidratos, que é um outro macronutriente que é responsável por administrar todo o substrato de energia para o nosso corpo, ou seja, a função de ATP, de dar energia. E reparo de feridas, reparo de cicatriz e reparação tecidual é altamente dependente de glicose. Claro que a molécula de carboidrato ela é uma molécula grande, ela pode ser uma molécula grande, então nós temos vários tipos de carboidrato, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Quanto maior essa molécula, mais o nosso corpo ele necessita de tempo e leva para digerir e quebrar essas moléculas maiores em moléculas menores. Quando a gente fala em glicose, todo carboidrato, quando a gente ingere fontes de carboidrato, viram glicose, que é a principal molécula que o nosso corpo utiliza como fonte de energia. Isso não significa que você tem que consumir açúcar simples. Não, muito pelo contrário. Aqui a gente está falando da fonte de carboidrato, né? O carboidrato como um macronutriente,
e fontes não só específicas, mas como fontes inteligentes para que coloquemos ali no seu processo recuperativo e que ele tenha de substrato não só a questão da glicose, porque ele vai virar uma glicose, mas que ele contenha também um bom aporte de fibras e, consequentemente, seja um carboidrato de característica de baixa carga glicêmica, ou seja, que o seu corpo, quando você consome esse carboidrato, ele consiga digerir um pouco mais lentamente e ele tenha tendo esse processo de digestão mais lento, você tem uma maior saciedade e você não gera um pico de insulina. Porque até mesmo o processo inverso a esse, ou seja, se você consumir muito açúcar simples, né, vai gerar muita glicação e isso vai gerar um processo pior inflamatório, vai piorar o seu processo inflamatório, né? Então isso não é interessante. Então, ao falar de carboidrato, temos sim que saber que o reparo tecidual e até de feridas é necessário o consumo de carboidrato, mas de carboidratos que chamamos de complexo, que são esses carboidratos que eu expliquei, que são de moléculas maiores e que tem uma digestão um pouco mais lentificada, porque ele toma mais tempo para ser digerido por conta das fibras e, consequentemente, ele não gera um pico glicêmico ou um pico insulinêmico, tá? Então, são carboidratos que são mais ricos em fibras, são carboidratos que dão uma maior saciedade ao longo do tempo, né? Uma saciedade a longo prazo, e a gente consegue manejar melhor essa digestibilidade e essa degradação, né? Esse disparo de energia. São eles, né? Algumas fontes para vocês se situarem. Carboidratos complexos, algumas raízes, então mandioquinha, batata doce, temos ali também a mandioca, alguns tubérculos, alguns cereais, então arroz integral, arroz 7 grãos, todos os tipos de grãos que são mais integrais a gente pode colocar, um macarrão integral, né? Tudo que vem da terra ali que a gente tem e a gente utiliza como fonte de energia, né? O próprio milho que dá para fazer cuscuz, enfim, batata doce, batata, todos esses tubérculos, né, raízes, a gente consegue utilizar como fonte de carboidrato e algumas fibras específicas, tipo aveia, até mesmo a própria farinha, mas quando for uma farinha que seja, né, uma farinha de uma outra consistência, seja ela uma farinha, por exemplo, de arroz, né, que não necessariamente é uma farinha que a gente vai utilizar com muita frequência, mas dá para fazer receitas com farinha de arroz, como por exemplo tortas, enfim. Mas basicamente indo, né, para o lado mais aí do natural, a gente pode citar algumas fontes como essas, além das frutas que são reguladores e que não caberia tanto aqui, mas também são fontes que entrariam como fonte de reguladores e carboidrato com uma característica um pouquinho diferente, porque já são mais fonte de frutose, né? Então, basicamente isso. Já as gorduras, além de uma fonte também de energia, as gorduras estão presentes nas nossas membranas celulares. Então, sabendo que a gordura está ali presente em toda a questão das suas células, né, da parede celular, elas são constituintes essenciais para que tenhamos na dieta. Só que o tipo de gordura vai importar. Então, gorduras muito saturadas não é tão interessante, né? É legal que você consuma gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada. Então, por exemplo, o abacate, o azeite de oliva extra virgem, algumas castanhas, então castanha de caju, amêndoa, né? Óleo de gergelim, dentre outros tipos de gordura que sejam gorduras de característica menos densas, teoricamente. São super importantes para essa questão estrutural das células, então são consequentemente também importantes no período de recuperação e cicatrização e reparo tecidual aí do seu processo recuperativo. E aí, lapidando um pouquinho dos macronutrientes, nós temos os micronutrientes importantes e corretos para esse funcionamento normal no processo recuperativo. Um deles que a gente pode citar é o ferro. O ferro, ele é um micronutriente que se encontra presente ali na nossa alimentação, principalmente nos folhosos verdes escuros, na carne vermelha, em alguns cereais, tá? Em alguns alimentos
de característica sempre verde escura, a gente vai conter uma boa quantidade de ferro, e ele é um micronutriente importantíssimo para o transporte de oxigênio. Então ele carrega o oxigênio, né, entre as células, ou seja, é como se fosse, ele é literalmente se a gente tem ausência de ferro, nós temos uma célula morta, como se fosse uma célula morta, mal nutrida. Por quê? Porque os nutrientes, para serem carregados de um lado para o outro, vão depender desse micronutriente para carregar energia, que oxigênio também é uma forma de energia, para termos mais questão de respiração celular, né? Toda a questão de reparação tecidual é altamente dependente de oxigenação. Se nós temos uma deficiência ou uma ausência de ferro, nós temos uma dificuldade, né, de ter oxigênio nas células. Não tendo oxigênio nas células, como que as células vão sobreviver, né? Então acaba acontecendo uma má nutrição do tecido e má nutrição da célula. Então se nós temos uma ausência, nós possivelmente podemos ter também uma má reparação tecidual por conta da ausência desse micronutriente que a gente chama de ferro. E claro que aqui, especificamente, o ferro em si seria, só uma ressalva, seria em casos mais graves. Então seria em casos de uma anemia, né? Se você já tem uma predisposição a ter deficiência de ferro, principalmente nós mulheres, né, que já temos aí uma perda de sangue contínua, sempre você está perdendo ali, consequentemente, e não tem muitas vezes uma boa nutrição a respeito de vegetais, folhosos verdes escuros ao longo do dia, você pode ter uma predisposição a ter uma anemia. Claro que tudo isso é analisado através de uma anamnese clínica, antes da consulta, né? Por isso que é tão importante o estado nutricional estar em dia, porque você tendo certeza de que você não tem nenhum tipo de sinal ou sintoma de deficiência de ferro, que está muito correlacionado à fraqueza, letargia, sonolência, queda de cabelo, dentre outros, né? Unha quebradiça e tudo mais, possivelmente você está no estado nutricional adequado e, consequentemente, você não tem nenhum sinal ali de uma deficiência ou de uma anemia. Caso você já tenha um histórico de anemia, seja por anemia já familiar, né, genético, muitas pessoas têm a predisposição genética de ter anemia, é um sinal de alerta, tá? Então, que fique claro aqui que é apenas um sinal de alerta, mas que é um micronutriente super importante por ser altamente dependente de oxigênio, né? Então os tecidos dependem desse micronutriente para gerar essa questão, para carregar e transportar a oxigenação, né, e oxigênio para os outros tecidos, tá bom? Bom, qual outro que temos? A vitamina C, né? A famosa vitamina C aí, que não só tem um papel importantíssimo no quesito de pele em si, né, por ser aí uma vitamina que está presente muito no sistema imunológico, então sabendo que ela se faz presente no sistema imune para todo o carregamento, né, ali das próprias células, né, saúde das células, ela também é um cofator da produção do queridinho colágeno. Então, sem a vitamina C, né, ou com uma deficiência da vitamina C, com uma quantidade inadequada, na verdade, da vitamina C, você pode diminuir, ou possivelmente, né, o seu corpo, ele diminui a conversão da prolina em hidroxiprolina, que é uma proteína necessária para constituir o colágeno, ou seja, essa proteínazinha, ela constitui o colágeno. Se você tem uma diminuição dela, que ela é teoricamente um cofator, né, do colágeno, você tem uma cadeia que é quebrada. Então, menos vitamina C, menos produção de colágeno, diminuição dessas duas proteínazinhas aí, que uma converte em outra para a produção do colágeno. Então, uma coisa leva a outra. Então, se você tem, porventura, né, ou não consome alimentos que são fonte de vitamina C, fica atento, porque isso pode influenciar no seu processo recuperativo, no reparo tecidual, na remodelação e na regeneração do seu tecido. Alimentos fonte de vitamina C: acerola, laranja, morango, mexerica, frutas mais cítricas no geral, limão, abacaxi,
Temos também um pouquinho em alguns verdes escuros, mas de modo geral mais frutas, kiwi e todas essas são as que você encontra em maior quantidade. Claro que aqui temos que fazer uma ressalva também, que todo caso ele tem que ser identificado individualmente. Então, por isso que é tão importante ter um acompanhamento nutricional, tanto no período pré quanto no pós-operatório, porque a sua adequação nutricional e a necessidade de suplementação ou não desses micro e macronutrientes, né, no caso mais dos micros, como esses já citados, vão depender de uma análise nutricional, tá? De uma adequação nutricional específica de acordo com sinais, sintomas, uma boa anamnese clínica, para que a gente consiga realmente identificar qual que é a sua necessidade de suplementar ou não, mas que fique claro que conseguimos atingir quantidades ideais de vitamina C apenas através da alimentação em si, tá bom? Então, todos esses nutrientes, acredito que esses são os mais importantes para a gente falar aqui, eles realmente vão influenciar positivamente quando bem adequados, de uma forma que o seu nutricionista coloque, né, fracionadamente, garantindo toda a absorção de uma forma super positiva no seu processo recuperativo da sua cirurgia plástica. Então, cabe você, né, a adequar, né, da forma que você precisar. Se você não tiver ninguém que possa adequar para você, ou que, enfim, você não possa, né, adequar isso não consiga adequar, fique um pouco perdido, né, procure uma ajuda de um profissional capacitado, que seja, né, capacitado para esse quesito, né, e por isso justamente que eu trago aqui tantas informações para vocês, e que tem que ser de uma forma distribuída ao longo do dia, né, para que você tenha uma capacidade absortiva importante e legal para garantir realmente que a sua saúde intestinal esteja boa, né, que você esteja realmente absorvendo esses nutrientes da forma mais eficiente possível e que, consequentemente, você prepare o terreno, né, do seu corpo para quando você estiver no seu pós-operatório, passando por todo esse processo recuperativo, que esse processo recuperativo ele aconteça de uma forma mais leve, de uma forma mais reparadora, de uma forma mais tranquila de modo geral. E pode ter certeza que esses nutrientes vão influenciar sim no seu processo recuperativo, e cabe aí você se atentar e colocar esses alimentos ao longo do seu dia a dia com um ótimo preparo, que você consiga, né, encontrar prazer em colocar esses alimentos de uma maneira distribuída, que você também, né, coloque em porções pequenas, e conforme você for sentindo a necessidade, conforme o seu corpo você vai aumentando ou não, mas que cabe aqui eu sempre falar que peça ajuda de um profissional. Ele vai conseguir adequar da melhor maneira possível para que você realmente saiba que você está fazendo um plano alimentar dedicado e específico e individualizado para o seu corpo, para as suas necessidades bioquímicas individuais. E se você já estiver fazendo um pré-preparo, também vale ressaltar que ele é mais ainda importante, né, do que todo o processo em si. Por quê? Porque você vai preparar o seu corpo para a cirurgia. Então, é legal você saber que você preparar o seu corpo para essa cirurgia vai fazer com que o seu corpo ele realmente recupere de uma forma ainda mais positiva. E aí, o pós-operatório, esse processo recuperativo das suas plásticas vai ser só uma consequência do que você já vem fazendo. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, pode me mandar mensagem que eu tô aqui disponível para responder e tirar todas as suas dúvidas. Um super beijo e até a próxima!